Nuevamente, bem-vindos para todos, família. Bem-vindo a cada pessoa que foi convidada hoje a esta, como eu gosto de chamar, a esta reunião familiar, amém? Estamos reunidos como família sul e oeste, amém? Da igreja. E hoje, família, é o primeiro culto super regional, amém? Depois de muitos cultos como Igreja de São Paulo, com a região leste e ABC, hoje voltamos a estar todos juntos como região sul e oeste. E hoje, família, vamos a começar uma série de estudos bíblicos que nos vai ajudar realmente a aprofundar em lo mais importante que existe nessa vida. Não é futebol, não é comida, amém? Não é todo de como buscar realmente um relacionamento com Deus. Hoje vamos a falar sobre buscar a Deus, amém? E antes de falar de buscar a Deus, precisamos entender que todos os seres humanos, se você está aqui, você está buscando, procurando algo. Todos aqui estamos buscando algo de todo o coração. Algo que dê sentido à vida de você. Algo que nos enche ou encha de plenitude. Não sei para você que pode ser hoje, isso que você está buscando. Mas todos estamos buscando algo. Algo que nos permita sentir-nos felizes e em paz com nós mesmos. A pergunta, irmãos, não é se você está buscando algo, mas o que você está buscando hoje. E onde você está buscando essas coisas. Muitos de nós procuramos sentido, plenitude, paz em coisas como no prazer. Essa é a coisa mais rasa que você pode buscar, plenitude, mas muitos de nós podemos buscar isso no prazer. Definitivamente antes de encontrar a Deus, esse era meu alvo. Encontrar prazer, porque sentia plenitude, mesmo se realmente era escravidão. Muitos de nós podemos estar buscando alcançar metas, como algo que dê plenitude e dê sentido à nossa vida. Outros podem ser relacionamentos. Alguém que deseje um namorado, noivar, casar. E procuramos o sentido da nossa vida por relacionamentos. Ou muitas vezes simplesmente queremos sentir que temos o controle de nossa vida. E isso não faz sentir em paz. Mas realmente, irmãos, todo isso é um correr tras o vento. Tras o ar, não serve para nada, porque existe um vazio neste mundo que cada um de nós tem, onde só Deus pode encher esse vazio. E essa é a ideia-chave de lo que eu vou falar hoje, irmãos. A ideia-chave é que se você realmente não enxerga sua necessidade de Deus, você não vai poder procurar a Deus de todo o coração. Hoje a chave disso é você entende quanto você precisa de Deus. Ou você quer se convencer que sem Deus você pode ser feliz? Ou você pensa que sem Deus você pode encontrar sentido à sua vida? Eu vou falar para você, realmente, que você não tem que fazer tudo para ao final sentir-se triste e sentir-se vazio. Você não precisa nada mais que um relacionamento com Deus. Por isso, se você está hoje aqui, a pergunta não é se você está buscando algo, mas que você está buscando. E onde você está buscando isso? Por isso, o título da minha aula hoje é Buscando a Deus, amém? Vamos a orar todos juntos para começar esta pregação. Deus, Pai Santo, Senhor, Deus dos céus, Pai nosso. Eu peço hoje, Senhor, que hoje o Senhor seja abrindo nossas mentes, abrindo nossos corações, Deus, para enxergar esse segredo, Deus, de entender e enxergar que o Senhor é o único e o mais importante que precisamos, Deus. Pai, que hoje sua palavra seja suficiente para nossos corações, Deus. E que hoje, Senhor, seja glorificado e louvado, Deus, através de nossas decisões, Deus. Pai, nos protege de uma religiosidade, Deus, hipócrita. Nos protege, Deus, de ter um coração duro hoje. E nos dá essa capacidade e humildade para aceitar nossa necessidade de Deus, Senhor. Pai, fica conosco neste tempo. Eu peço, oro, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém.
Novamente, se você foi convidado hoje, provavelmente você já enxergou que eu não sou brasileiro, amém? Sou por nação, de coração eu sou. Mas ainda estou aprendendo a falar, mas acho que dá para vocês entender. Mas eu queria simplesmente explicar por que o sotaque, amém? Eu sou colombiano, amém? E minha esposa é americana, mas servimos aqui a igreja na região sul e oeste. Buscando a Deus. Vamos para Salmos 119. Salmos 119. E começamos bastante profundo, porque essa escritura é muito profunda. Em Salmos 119, fala versículo 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a la lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Aqui começamos falando de felicidade. Felicidade é algo que muitos de nós queremos ser. Acho que não tem ninguém aqui que não queira ser feliz. Se você não quer ser feliz, pode levantar a mão. Como pensei, ninguém. Todos queremos ser felizes, mas muitos de nós não enxergamos uma realidade que a mesma Escritura fala. A Escritura fala que a felicidade não pode ser o objetivo de uma pessoa, mas realmente que a felicidade é uma consequência de algo. A consequência de quem? Vamos, fala aí. Que vivem conforme a la lei do Senhor. Então, uma pessoa que camina, que vive, não que conhece mais, que vive a Escritura, é por consequência feliz. Felizes os que obedecem seus estatutos, novamente, e de todo o coração o buscam. Todos aqui, irmãos, estamos buscando algo de todo o coração. Porque acreditamos realmente que isso pode nos fazer felizes. Mas a realidade é que mesmo se você consegue isso que você quer, você vai ter um momento de alegria, mas não uma verdadeira felicidade. Aqui a Bíblia nos fala da felicidade, mas desafia nosso entendimento de realmente o que é a felicidade. A felicidade não é um objetivo, é o resultado de caminhar com Deus de todo o coração. A pergunta é, o que você está procurando hoje de todo o coração? Com o entendimento errado que realmente vai ser feliz a você essa coisa. Que é o que você está procurando hoje, pensando que realmente se você consegue, pode você ser feliz com isso. Irmãos, aqui, esta felicidade não é uma emoção passageira. Ou não vem de uma ausência de problemas, que muitas vezes queremos ser felizes se não temos problemas. Vou falar algo para você hoje. Não existe uma vida sem problemas. Vamos a falar isso proximamente, amém? Buscar a Deus não é apenas conhecer a Bíblia. Não é apenas servir na igreja. É obedecer e caminhar com Deus. Hoje, irmãos, hoje as pessoas que estão convidadas hoje, eu quero te perguntar, o que você está procurando com todo o coração hoje? E eu posso falar que se não é Deus, você não vai ser feliz. Mas muito menos vai conhecer e encontrar a Deus. Hoje, irmãos, Deus deseja que nós procurar Ele, seja de todo o coração. E muitos de nós, é ainda um conceito muito abstrato, né? De todo o coração. Mas, o que você tem feito de todo o coração? Eu posso falar o que eu tenho feito de todo o coração. Antes de conhecer a Deus, todo o coração era para a academia, amém? E ainda tem provas disso, ainda para que falei, mas onde, né? Não, eu di todo o meu coração e encontrei resultados, amém? Mas não espirituais. E isso não trouxe felicidade. Isso trouxe vaidade. Isso trouxe luxúria. Isso trouxe todo tipo de pecado, porque qualquer coisa que seja su foco, que não seja Deus, vai levar ainda mais afastado de Deus. Hoje, irmãos, hoje todos que estão aqui conosco, quanto você está procurando a Deus? Se for uma tabela de 1 a 10, quanto você está procurando a Deus?
E se nós 10, hoje, isso pode mudar, amém? Consequência, quando você começa a fazer isso, é ser realmente feliz, amém? Mas, que pode nos atrapalhar de buscar a Deus de todo o coração? Pense para você mesmo, o que está atrapalhando você hoje de buscar a Deus de todo o coração? Vamos para Mateus, capítulo 6. Estão comigo, irmãos? Hoje, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui conhecem essas escrituras. E o problema não é ainda, muitas vezes o problema é que você conhece as escrituras. Muitas vezes nos atrapalha o fato de saber as escrituras, mas se realmente estamos vivendo elas. Hoje, o desafio não é conhecer a escritura, mas enxergá-la, acreditar nela e colocá-la em prática, amém? Mateus 6, a Bíblia diz assim, Mateus 6, e se vocês chegaram lá, você pode falar algo, pode falar amém, cheguei, vai Juan Carlos, predica hermano, ou prega hermano, como seja, também entendo inglês, se quer falar inglês, amém? Versículo 25 fala assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Aqui, essas são as palavras de Jesus. E se você tem uma Bíblia com a minha, as palavras em vermelho são palavras que o mesmo Jesus falou. E fala de algo muito importante. E responde a nossa pergunta, por que, se buscar a Deus é um conceito tão simples, porque ainda é muito difícil para muitos de nós começar a fazê-lo? Porque estamos focados em outra coisa que não é Deus. E isso é uma preocupação. Quando você coloca mais foco em algo que não é Deus, isso se torna uma preocupação para a sua vida. Aquilo que rouba o lugar a Deus se chama preocupação. Seja comida, seja bebida, seja roupa, ou seja dinheiro, sucesso ou relacionamentos. Torna-se seu Deus. Hoje, irmãos, Jesus é direito. A preocupação não resolve nada. Focar-se em algo mais que em Deus realmente não serve para nada. Mas realmente o que faz é que revela o coração que é centro para a sua vida. Uma preocupação realmente revela o que está começando a ser centro em sua vida. Eu quero te perguntar hoje, e que você se responda a si mesmo. Por que você está preocupado hoje? E provavelmente isso se está tornando agora o foco, o centro de sua vida. Ainda mais que Deus. Mas o incrível de todo é que quando Deus começa a ser seu centro, quando Deus começa a ser sua foco, você começa a ter paz. Por quê? Porque sabe que Deus quer proteger a você. Porque sabe que Deus quer proveer para você. Porque você entende que Deus quer o melhor para você. Eu amo a escritura porque fala que os pagãos se preocupam. Se você não sabe que os pagãos, basicamente, as pessoas que não conhecem a Deus. Basicamente, ao nos preocupar, estamos atuando como pessoas que não conhecem a Deus. E porque não acreditamos que realmente queira cuidar de nós. Mas Deus cuida como fala a escritura,
Deus cuida das... Quais são os animais que falou aí? Aves. Se Deus cuida das aves, por que Deus não vai cuidar de você? Você é mais importante que as aves. Deus ama os animais, mas não é nada comparado com quanto Deus ama você hoje. Então, o problema não é que Deus não pueda suprir. O problema é que nós não acreditamos que Deus ama realmente a gente. Mas busquem primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o demais será acrescentado. Para resumir aqui, o reino de Deus, vamos a simplificar como um grupo de pessoas onde Deus reina, onde Deus é rei. Esse é o reino de Deus, onde Deus manda, amém? E a justiça de Deus, vamos a simplificar como aplicação da justiça, a aplicação da lei dele. Ou seja, aplicar sua palavra em nossas vidas. Porque muitas vezes, irmãos, as preocupações fazem o contrário. As preocupações nos afastam do reino de Deus. Muitas vezes as preocupações nos afastam de aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. E por isso é que começa algo mais a tornar-se nosso Deus. Estão comigo, irmãos? Mas é só algo, irmãos, que eu tive que aprender como discípulo. Enxergar que primeiramente Deus me ama, mas também que se eu cumpro sua palavra, Ele vai a prover para a minha vida. Um exemplo que eu quero dar para vocês é de quando eu voltei da missão na Colômbia. Quero dar contexto aqui. Eu me batizei em Miami, amém? E com 6 meses de batizado, eu fui chamado a la missão em Bogotá, Colômbia, meu país, amém? Foi incrível, com 6 meses de discípulo. Eu voltei a Colômbia depois de 7 anos, como um verdadeiro discípulo de Jesus. Lá eu estive como missionário, mas fui pago. Obviamente a igreja pagava as coisas que eu necessitava, que eu precisava. Mas quando eu voltei à missão, eu não fui mais pago. Eu tinha a vida real, né? Eu cheguei e estava sem emprego, esteve sem dinheiro, mas eu falei, ok, se eu me foco no reino de Deus e sua justiça, Deus vai prover, não sei como, mas vai acontecer. Então eu tinha muito tempo, irmãos, eu tinha que começar a procurar trabalho, mas eu falei, ok, a primeira semana não vou procurar trabalho, vou confiar em Deus. Provavelmente não muito sábio, mas eu fiz isso. Eu vou arrumar, vou me organizar, porque eu vou começar a morar na Happy, irmãos. Um grupo, uma casa onde moram muitas pessoas. Irmãos, essa primeira semana, meu foco depois da missão, sabe qual realmente foi meu foco? A missão. Depois de voltar à missão, eu segui estando na missão. Irmãos, não demorou, não sei se fala não demorou. Não tardou mais de 1 semana e meia. Até que alguém enviou mensagem no grupo da igreja de lá. Irmãos, tem uma vaga em um emprego. Precisam um homem. Esse era eu. Que fale espanhol e inglês. Esse era eu. E que fuera psicólogo. Esse era eu. Eu falei, eu quero esse emprego. Que? Não tenho ideia. Mas eu quero esse emprego porque é para mim. Irmãos, terminou sendo o trabalho de meus sonhos. O trabalho que não podia ter pedido nada melhor que isso a Deus. Mas eu não procurei Ele. Alguém mais compartilhou a fé com a pessoa que estava oferecendo essa vaga. E eu tenho o trabalho de minha vida, onde trabalhava meio tempo, mas era pago tempo completo. Não era perfeito, irmãos, mas por quê? Porque realmente quando você coloca as escrituras em prática, você acredita que Deus ama você. Deus não vai decepcionar você. A pergunta é, o que você está preocupado hoje por? E Deus quer que o foco seja sua justiça e o reino de Deus. Estão comigo, irmãos? E você tem que entender que você está hoje aqui escutando esta pregação por um motivo. Vamos para Atos 17. Atos 17, versículo, deixa eu ver aqui, Atos 27, né? Atos 17 e 26, sim, perfeito. Tenho que ler minhas anotações. Diz assim, versículo, vamos a ler desde o 24.
Diz assim: O Deus que fez o mundo e todo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Aqui é Paulo falando ao povo de Atenas. Sim. Então, basicamente, começar a falar ao povo de Atenas, começar a falar de Deus mesmo. Primeiramente, Deus não precisa nada, ninguno de nós. E isso é o que fala. Ele não habita em templos, ele não precisa ser servido por ninguém. E isso é incrível, amém? Mas, oposto de isso, somos nós que precisamos dele. Somos nós que precisamos dele. E hoje, isso realmente é o ponto de tudo isso. Que você entenda e enxergue que Deus não precisa de você, mas você precisa dele. Mas não só isso. Deus quer estar com você. E por isso fala no versículo, é o versículo que Deus determina tempos e lugares. Versículo 26. Tempos e lugares. Deus determina essas coisas para uma coisa. Que é essa coisa? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tanteando pudessem encontrá-lo. Não sei se você realmente acredita nas coincidências, mas não tem coincidências. A Bíblia não fala das coincidências. Deus determina tempos e lugares com um propósito. Sua família, seu país, seu processo atual, nada é por acaso. Deus fez isso com um propósito para que busquemos Ele e o encontremos. Hoje, Deus tem feito tudo. Se você está escutando esta pregação, você está buscando, Deus está determinando tempos e lugares com um propósito. Que você busque Ele. Mas a escolha é de você. Deus pode colocar tempos, lugares, pessoas, ou mensagem certo. Mas a escolha é de você. E isso é o que eu mais amo de Deus. Deus faz todo perfeito para que ao final você tenha uma escolha de procurar e buscar Ele. Hoje, se você está aqui, mesmo se você conhece a Deus, que escolha você vai fazer? Que você vai escolher agora que Deus tem colocado tempos e lugares perfeitos? Deus quer que você procure Ele e encontre Ele. Mas pode uma pessoa realmente procurar a Deus, buscar a Deus como queira? É desse jeito que você pode procurar a Deus? Vamos para João 4. João 4, versículo 23 ao 24. João 4 diz assim: assim como Deus quer que procurem Ele, Ele também está procurando certo tipo de pessoas. João 4, versículo 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Aqui é incrível porque fala de adoradores, mas não fala só de adoradores, fala de verdadeiros adoradores. ¿Qué quiere decir eso? Que no toda adoración es verdadera. Que no Dios no recibe toda adoración. Él quiere adoración verdadera. Y un verdadero adorador es quien adora a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el tipo de adoradores que Dios busca, procura el día de hoy. Mas ¿qué es eso? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Primeramente es un verdadero adorador. Mas que adorar em verdade? ¿Dónde encontramos a verdade de Deus? Se não nas escrituras, amém? João 17, versículo 17, pode anotar aí, fala que a palavra de Deus
é a verdade. Então, se você quer adorar a Deus do jeito certo, não é com suas opiniões, não é simplesmente como você pensa que é conforme a palavra de Deus, amém? Mas hoje muitos de nós estamos fazendo aqui isso. Queremos obedecer a palavra de Deus. E acho que para muitos de nós o problema não é adorar em verdade, sino adorar em espírito. Adorar em espírito é com todo esse mesmo, com todo o seu ser. Quando foi a última vez que você deu todo o seu ser para algo? Pode ser seu filho, relacionamento, mas quando foi a última vez que você deu todo o seu ser para Deus? Acho que o desafio mais grande para nós na igreja não simplesmente saber o que é certo, mas ter o coração certo para fazê-lo. Eu tenho menos de 8 anos de ter me batizado. E eu estou vivendo essa aprovação também. Saber o que é certo, saber falar o certo. Mas meu coração está bem com Deus. Realmente estou dando todo o meu coração, ou estou realmente me reservando em dar a Deus. Hoje, irmãos, realmente, isso é o que eu quero que cada um de nós medite em seu coração. Porque alguém que adora a Deus, em verdade, pode estar aqui. Mas se o coração não está em Deus, você é um falso adorador. E eu posso estar aí também. Cada um de nós pode estar nesse lugar, como falso adorador, mesmo estando aqui sentado. Deus procura adoradores, verdadeiros adoradores. E adorar de coração, com todo o seu espírito, é uma escolha de voltar novamente seus olhos a Deus. ¿Están comigo, irmãos? Deus procura esses adoradores. Então, se você é convidado hoje e você está aqui, você está sendo chamado por Deus a ser um verdadeiro adorador. Adorar em espírito e adorar em verdade, conforme a sua palavra, mas de todo o coração. E Deus está procurando esse tipo de adoradores, amém? Mas uma forma prática de começar a adorar a Deus de todo o coração. Vamos para Jeremias. Jeremias 29. Vamos a ler versículo 11 al 13. Diz assim, Jeremias 29, versículo 11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-les dano. Não de les causar dano, planos de dar-les esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, amém? Tem uma condição, não sei se fala condição. Uma condição para encontrar a Deus. Você pode fazer muitas coisas. Você pode saber como buscar a Deus. Você pode fazer muitas coisas também, mas seu coração, você não está dando todo, você não vai encontrar a Deus. A única condição para encontrar a Deus é procurá-lo de todo o coração. Eu amo o contexto dessa escritura, porque era Deus, o Senhor, falando ao povo dele, que nessa hora, nesse momento, estava sofrendo muito. Estava sofrendo muito. Por quê? Porque eles tinham se afastado de Deus. Mas mesmo mediante o sofrimento, Deus tinha planos com eles, planos para eles. Se você agora está sofrendo, provavelmente seja porque você se afastou de Deus, ou provavelmente não. Mas o ponto é que, incluso em meio da dor, Deus tem planos para nós. E não sei se vocês concordam ou não, mas é durante a dor que é mais fácil para nós começar a olhar a Deus. Pobre de homem ou mulher que em meio da dor se afasta de Deus, porque vai sofrer ainda mais. Mas muitas vezes a dor é isso que nos ajuda a procurar a Deus e saber realmente que Ele tem planos para nós. Por isso o versículo 12 diz assim. Diz, então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Parte, uma forma espiritual, de um jeito espiritual de procurar a Deus de todo o coração, é através através da oração, amém? Mas não é uma oração simplesmente falada. Por isso é que a Escritura fala
clamarán a mí. Deus não quer que simplesmente falemos com Ele, clamemos a Ele. Eu não posso pensar em alguém clamando que não esteja dando todo o coração. Clamar a Deus, realmente quando você pensa nisso, é de todo o coração. Nadie pode clamar a Deus dando 80% ou 50% do seu coração. Clamar trouxe realmente todo o coração. Eu quero perguntar para você hoje, como têm sido suas orações? Você está clamando a Deus ou você está falando com Deus? Quanto do seu coração você tem dado em suas orações? Hoje, irmãos, realmente você sabe como está seu relacionamento com Deus hoje. Não estou falando de orar, estou falando de clamar a Deus. E clamar vem de enxergar e entender a necessidade que você tem de Deus. E a pergunta é isso, quanto você tem necessitado, procurado a Deus hoje? Realmente você acredita que você precisa de Deus? Não só de um jeito intelectual, mas de coração. Hoje, irmãos, essa é a única condição de encontrar a Deus. Buscar de todo o coração, amém? Eu sei que muitas vezes tem acontecido, irmãos, que é por meio da dor que eu enxergo quanto preciso de Deus. Eu tenho uma consciência muito enganada. O que quer dizer isso? Que eu posso me enganar facilmente. E Deus tem que me humilhar muitas vezes. Eu quero ser aberto com vocês, irmãos. Deus tem me humilhado muito nas últimas 3 semanas. Último mês. Com muita ansiedade, com preocupações. E isso é uma señal quando você sabe que não está buscando a Deus de todo o coração. Se você não sabe, minha esposa está grávida, amém? E isso é uma grande alegria. Mas mesmo assim, se isso tem que ser um motivo de alegria, não tem sido alegria. Mas não toda alegria. Eu me he sentido muito triste. Muitas mudanças acontecendo na igreja. Isso me faz sentir ansioso também. Ferir a vocês me faz sentir ansioso também. As mudanças ferem as pessoas. E quando não sabemos realmente lidar com as feridas, eu fico ansioso. Se você se sente ferido. Mas eu prefiro, obviamente, ferir. Obviamente, sempre nos vamos a ferir. Mas todas essas mudanças em minha vida, a conferência que vem, isso vai ser algo incrível, mas são muitas coisas que temos que pensar. Eu me he sentido muito triste e ansioso. Mas é bom. Porque é por meio da dor que você realmente enxerga que você precisa de Deus. Eu não tenho controle sobre a gravidez de minha esposa. Tampouco das emoções dela. Eu tenho controle de como você se sente comigo, ou com as mudanças, ou como realmente vai ser todo. Mas eu tenho que procurar a Deus. Hoje, irmãos, a dor é algo bom, porque nos faz entender que precisamos de Deus. E a única forma de encontrar a Deus é quando buscamos a Ele de todo o coração, amém? Por isso eu quero inspirar, vamos a Atos 8. Atos 8. Vamos a ler um caso. O caso de um homem que estava buscando a Deus de todo o coração. Atos 8. ¿Están aí? Atos 8, versículo 26. Dice, anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sur, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros da Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, leía o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Felipe correu para o carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, Senhor, entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Felipe para subir e se assentar ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro.
e como cordeiro mudou diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 38. Assim, deu ordem para parar o carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram na água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém? Esta escritura é incrível porque realmente é uma pessoa realmente vivendo todas as coisas que aprendimos hoje. Primeiramente, Deus colocando tempos e lugares. O Felipe encontrou ao eunuco no deserto. Mas se realmente você vai ao deserto, você não tem nada lá. Deus falou: vá para o deserto, e encontrou a este eunuco. Mas o que estava fazendo este eunuco? Um eunuco é basicamente uma pessoa que tem sido cortada sus, como fala isso? Genitales, né? Basicamente, fala assim, genitales? É, castrado, né? Mas basicamente, por quê? Porque esta pessoa trabalhava com a reia dos etíopes, amém? Mas basicamente, esta pessoa tinha ido a Jerusalém só para adorar a Deus. Mas ele era etíope. Etiopia e Jerusalém ficam muito longe um do outro. Quase mais de 2.500 quilômetros. Ele viajou 2.500 quilômetros só para adorar a Deus. E isso me faz pensar, qual é nossa desculpa para não ir à igreja, amém? Este cara viajou 2.500 quilômetros. E ele não podia entrar ao templo. Então tinha que adorar de fora. Isso é outra história, amém? Mas vemos aqui realmente no coração de etíope, eunuco, um coração de uma pessoa que está procurando a Deus de todo o coração. Primeiramente, quanto você está disposto a sacrificar? Quanto você está disposto a sacrificar? Se você está procurando de todo o coração algo, você está disposto a sacrificar. Pode ser para seu trabalho. Se seu trabalho é o mais importante em sua vida, você vai sacrificar por seu trabalho. Seja um relacionamento. Se é o mais importante para a sua vida, você vai sacrificar por um relacionamento. Se é realmente Deus, você vai sacrificar para Deus. Qual é realmente uma señal de que temos que botar novamente nosso coração a Deus? Quando você não está disposto a sacrificar. Quando você não está disposto a ir além. Por quê? Porque realmente quando você faz algo de todo o coração, você está disposto a sacrificar. Amém? Outra señal de um coração que está buscando a Deus de todo o coração é humildade. A humildade. E hoje, muitos de nós estamos sendo provados nisso. Você conhece a Escritura. A pergunta é se realmente você vai aplicar a Escritura. Se você é convidado hoje, sua humildade de colocar em prática a Escritura hoje é o que faz você saber se realmente está procurando a Deus de todo o coração. E depois, a urgência em obedecer. Esse homem foi urgente. Esse homem sabia, que ficou entendendo o plano de Deus para a sua vida e falou: posso ser batizado? Vai. Se batizou no mesmo dia, provavelmente. Porque foi urgente. Uma pessoa que está buscando a Deus de todo o coração é urgente quando escuta a palavra de Deus, amém? Como você vai agir hoje, depois dessa pregação? Fala muito de quanto de seu coração Deus tem em sua vida. Quanto você coloca isso em prática. Mas é um caso incrível, mas o melhor de todo é, qual é a consequência de buscar a Deus de todo o coração? Alegria e felicidade. Ele seguiu alegre seu caminho, amém? Vemos na vida desse homem, realmente todos os princípios sendo colocados. E você pode ser esse homem, essa mulher, que sai aqui alegre, amém? Só precisa uma decisão. Dar todo o seu coração a Deus. Vamos a fechar em Mateus 7. Essa é uma escritura que muitos de nós, quando estamos ensinando o estudo, não leemos, omitimos. Mas eu gosto muito.
E é parte dos estudos também que nós fazemos para ajudar nossos amigos a buscar a Deus de todo o coração. Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, versículo 7. Diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Basicamente, se você faz algo agora, Deus vai reagir também. Se você começar a fazer algo hoje, Deus vai responder você. Mas também o oposto. Se você não faz nada, Deus tampouco. Deus já fez todo o que Ele podia fazer. Colocar tempos e lugares. Colocar essa mensagem hoje aqui. O que mais quer que Deus faça? Agora é tempo de agir nós também. E se você age, Deus promete. Não é simplesmente provavelmente, não. Deus promete que vai responder. Quanto você vai buscar a Deus? Hoje, irmãos, eu quero realmente encorajar cada um de vocês. Novamente, como eu falei antes, todos estamos procurando algo. Algo que traga sentido à nossa vida. Algo que realmente nos enche. Algo que realmente nos trouxe alegria e paz. Que é o que você está procurando hoje? Hoje, irmãos, que vocês conhecem as escrituras, o convite é esse. Trouxer novamente seu coração a Deus. Você não pode sair aqui sem desculpas de não saber como fazer isso. Mas se você foi convidado hoje, alguém convidou você, esse é o seu dia de procurar a Deus de todo o coração. E se você procura a Deus de todo o coração, Deus promete que Ele vai responder. Ele promete que você vai achar Ele e que Ele vai responder. Assim que, família, hoje, o tempo de começar o ano 2026 da melhor forma de todas. Buscando a Deus de todo o coração. Vamos fazer isso, família, e que para Deus seja toda a glória. Amém?